pequei de novo. O que fazer? O que devemos fazer depois de nós termos cometido um pecado, quando deslizamos e fazemos algo que não agrada a Deus? Nós sabemos que o livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz que as vossas transgressões fazem um muro de separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós diante de Deus, para que Ele não vos ouça. Então, diante desse texto, nós vemos que o pecado e a iniquidade separam nós de Deus. Mas eu pequei, o que eu devo fazer? Qual é a atitude que eu devo tomar? Vamos tomar por base o texto de Gênesis capítulo 3, sobre Adão e Eva. A Bíblia diz no capítulo 3, versículo 8, que depois de haverem pecado contra Deus, comido da árvore que Deus ordenou a eles para não comer, a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus soar pelo jardim, na virada da tarde, e eles se esconderam. Eles ficaram com medo e se esconderam, porque eles haviam pecado. A consciência culpada é um sinal de aviso que Deus coloca dentro de nós. Nós pecamos e nós temos a consciência, uma consciência de culpa. Isso é um sinal. Só que o que eles fazem? Eles se escondem. E aí eu te pergunto, pode alguém se esconder de Deus? Pode alguém achar que Deus não está vendo o que ele ou que ela fez? Eles tentam se esconder diante da face do Senhor. Porque o ser humano, muitas das vezes, na sua maior parte, muitas pessoas estão afastadas de Deus. Muitas pessoas hoje não conseguem voltar para a igreja porque tomaram a mesma atitude que Adão e Eva. Ao invés de reconhecer sua falha, eles se esconderam ou tentaram se esconder. E eu sei que o pecado, sim, é uma tragédia na vida do homem e na vida da mulher, porque afasta o homem de Deus. Só que a primeira coisa que nós não devemos fazer é nos esconder. Nós não podemos se esconder. Diante da face de Deus, ninguém se esconde. E o segundo passo que eles fizeram, capítulo 3, versículo 12 diz que eles, quando Deus desceu e perguntou: Adão, onde você está? Ele disse: Senhor, ouvi tua voz soar pelo jardim, me escondi porque estava nu. Isso diz: quem mostrou para você que estava nu? Comeste a árvore, do fruto da árvore que eu disse para não comer? E o que ele diz? Sim, Senhor. A mulher que o Senhor me deu comeu do fruto e deu para mim. E aí nós vemos, meus irmãos, que ele não admitiu o seu erro. Ele não admitiu sua falha. Admita suas atitudes erradas e peça perdão a Deus. Eu acredito que Deus desceu no Éden naquela virada de tarde. E Deus queria sim ver e ouvir de Adão que ele pecou. Porque Deus não desce com a sentença. Deus desce e pergunta, como se Deus não soubesse. Deus sabe todas as coisas, mas Deus é um Deus de relacionamento. E por isso que ele chega para Adão sem trazer sentença, sem julgá-lo. Só que Deus pergunta: o que você fez? E aí ele não assume a sua responsabilidade. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu. Ela que comeu o fruto, ela que trouxe o fruto para mim comer. Então, nós temos que fazer, nós não podemos se esconder da face de Deus. Depois que pecamos, fazemos algo que não agrada a Deus. Quem sabe uma palavra que nós falamos para as pessoas. Quem sabe nós magoamos as pessoas. Quem sabe até mesmo aquele pecado que não fere as pessoas, mas é um pecado que Deus condena e que somente eu ou você sabe que é errado. Então o que nós devemos fazer? Nós não podemos nos esconder. E segundo passo, nós não podemos jogar a responsabilidade em cima dos outros. Nós temos que assumir os nossos erros. Nós temos que entrar diante de Deus e confessar nossos pecados. Provérbios 28, 13 diz assim, que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9, João diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A confissão dos pecados tem uma função de nos libertar, para que possamos nós desfrutar da comunhão com Cristo. Quando você pede perdão, quando você confessa o teu pecado, essa confissão aqui, ela nos liberta. Agora, quando você encobre, quando você não pede perdão para Deus, quando você vai empurrando com a barriga, você vai se prejudicando. E chega um momento que aquele pecado ali, que era algo simples de confessar a Deus, mas pela prática dele, cauterizou a tua mente. E daqui a pouco as pessoas vão estar
achando tese para defender os seus pecados, porque não confessaram. Por isso não é difícil você ver pessoas que pegam, que erram, que fazem coisas erradas, e eles não têm o sentimento mais de se arrepender. Eles criam uma teoria para si mesmo, para defender que aquilo ali que ele fez ou que ela fez não é errado. Ou quem sabe, como Adão, jogar nas custas dos outros. Não, o fulano também fez isso. Só que quem é prejudicado com isso? Nós. Porque o pecado, ele vai crescendo dentro de nós e ele vai nos afastando de Deus. Aí você pode cantar, você pode pregar, você pode reger, só que você não pode adorar. Porque a adoração não vem da boca para fora, a adoração começa do coração. É por isso que Davi disse: dai-me, Senhor, um coração puro, cria em mim um espírito reto. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então o segredo aqui para não pecar mais, para não continuar na prática do pecado, é ter o devocional com Deus. O que é o devocional? É o meu momento com Deus, é a minha oração, é a minha leitura da Bíblia. Infelizmente, meus irmãos, o devocional de muita gente está baseado no tempo de culto que ele vai à igreja. Ou seja, se ele for na igreja uma vez na semana, o que ele dá a Deus é muito pouco. Se ele for 7 dias na semana, o que ele dá a Deus é muito pouco. É por isso que o devocional aqui não é estabelecido pela igreja. Eu, como igreja, como corpo de Cristo, eu preciso ter um momento de oração, um momento de leitura da Bíblia, um momento de jejum, um momento de ouvir louvores, porque é esse devocional aqui que vai nos fazer se aproximar mais de Deus e vai nos fazer não ser pecadores. Claro que nós temos pecados, mas não vai deixar que nós continuamos na prática do pecado, porque o pecado na vida do salvo é acidente. E quando acontece, nós não podemos se esconder e temos que reconhecer e pedir perdão para Deus, para que Ele nos perdoe. Que Deus nos liberte, que Deus não permita que a nossa mente esteja cauterizada ao ponto de nós não mais pedir perdão a Deus. Que Deus em Cristo Jesus, irmão, te alcance, e se você pecou, saiba, Deus viu você, Deus nos vê, mas Deus não está te julgando. Se arrepende enquanto é tempo, e Deus é fiel e justo para te perdoar. Deus abençoe você e a tua família em nome de Jesus.